Pessoal, eu achei que já estava óbvio para todo mundo, mas nazismo é crime, né? E sua apologia é vedada pela Constituição brasileira. Dito isso, defender manifestações de ódio por raça, etnia, religião, sexualidade, dentre tantas outras questões que na teoria temos liberdade, também é. Então, pela sugestão de que no Brasil deveríamos ter um partido nazista, Monark agora poderá ter que pagar uma multa milionária. Dá uma olhada nisso, é o assunto aqui no plantão do Meteoro. E para falar sobre isso, estou aqui com Daiane Oliveira. Dai, quer dizer então que a conta veio. Não dá para falar o que você quiser aí pela internet. Pelo visto, o Monark tá percebendo isso. E acho que, enfim, seja em real ou em dólar, essa acho que doeu, né? Tem pessoas que descobriram a partir do Monark agora, gente, que não pode sair falando absolutamente tudo na internet, porque também é crime você ser racista, homofóbico, né, sexista, até que não é crime ainda, mas deveria ser, misógino, não pode sair falando absolutamente tudo pela internet, né? E Monark descobriu isso. O que ele falou em 2022, né, como você acaba de citar, em uma participação no programa Flow Podcast, que era um programa que ele também ajudou a construir e participava. Ele defendeu a existência de um partido nazista. Nessa entrevista, tinha a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o deputado Kim Kataguiri, que também gostamos muito por aqui, do DEM, né, em São Paulo. E nos estúdios, o discurso dele foi esse, né? Que é necessário um partido, eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei, e outros absurdos falando sobre a importância de uma defesa, pessoa assim, um grupo que defenda seus direitos, porque isso é liberdade de expressão. Ele defende absurdos, crimes como liberdade de expressão, né? Porque é isso que, na prática, é um partido nazista. São as pessoas que defendem a supremacia branca, são as pessoas que defendiam a raça ariana, são pessoas que defendiam o capital apenas para aqueles que defendiam determinados grupos. Então, assim, é absurdo o pensamento. E nisso, ele depois, né, percebeu que ele falou caquinha, e ele gravou um vídeo que é bem legal. O vídeo que ele gravou é ótimo, porque ele se desculpa, mas ele também, ao mesmo tempo que ele se desculpa, ele diz, mas não é para tanto, peguem leve comigo, vamos assistir? Vamos lá, tá na tela. A gente chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, né? Ele precisa ser desassociado, e a gente acha que esse é o melhor caminho. Eu, claro, vou ter minhas paradas, eu vou continuar produzindo no meu canto ali. A gente vai ter um acordo aí um ressarcimento, tudo mais. E tal. Mas é isso, galera. Infelizmente, eu errei como a forma que eu comuniquei e muita gente entendeu como se eu estivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra, novamente. Então, eu acho que é melhor eu assumir essa minha culpa e é isso que está acontecendo, né? É isso. Despedida, último flow, acabou. Foi isso. Poxa, parece que ele realmente está sentindo, né? Ele está sentindo que ele está no programa. Poxa, mas só uma coisa, ele só saiu do Flow depois que o programa perdeu praticamente todos os patrocinadores. Perdeu o Flash Benefícios, deixa eu ver qual foi a outra que eles perderam. Eles perderam muito. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Eles perderam os patrocínios. E assim, quando eles começaram a perder os patrocínios, ele tinha duas opções. Ou sair do projeto, porque ninguém mais ia colocar dinheiro neste projeto, tendo uma pessoa que estava indo de contra uma lei que você defender o nazismo é inconstitucional, a gente vai falar sobre isso aqui, e ele foi pressionado, as empresas foram pressionadas nas redes sociais, então eles acabaram perdendo esses patrocínios, e sem dinheiro você não faz praticamente nada. Então ele pensou, né, o que é que eu faço? Eu saio do programa e o programa continua existindo e eu fico aqui. Então eles perderam iFood, Bis, Amazon Prime, Flash, Ragazzo, o WhatsApp, Insider, Blaze, Puma, foram empresas que se manifestaram contra a conduta, né? Então, assim, é muito importante
que ele tivesse saído realmente do Flow, porque senão o Flow não ia mais existir, ou pelo menos não ia ter mais dinheiro para existir, né? Então, assim, quando ele se despede, quando ele fala que eles fizeram um acordo, foi por causa disso. Não foi por nada, não foi por uma boa fé, não. Mas aí tem também outro vídeo que é justamente o que eu falei antes, que ele comenta que ele estava bêbado e disse que, mas não é tudo isso, não. Que é esse segundo que eu errei na ordem. Vamos ver. Galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo. Opa, desculpe. Agora sim. Galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Então daí pede, né, pra galera pegar leve, enfim, né? Como se... Enfim. Exatamente, é isso. Ele faz tudo isso. O episódio foi em fevereiro, ele gravou um vídeo se desculpando, é um pedido de desculpa segundo ele, mas no final ele fala, mas eu estou recebendo, né, uma carga de denúncias, né, tô levando porrada de forma muito desproporcional, como se não fosse absolutamente nada. E quando ele fala dos Estados Unidos, é um ponto importante para a gente destacar. Nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que ela estabelece que o Congresso ele não pode fazer nenhum tipo de lei, nenhum tipo de projeto, né, que limite a liberdade de expressão. Isso inclui, né, a liberdade de imprensa, religião, o direito de se reunir pacificamente, o direito de petição ao governo. Então, por mais legal que seja o pensamento de liberdade de expressão e as emendas constitucionais dos Estados Unidos, né, não são tantas quanto no Brasil, mas são bem rígidas, né, bem sólidas, consolidadas ali. Mas a gente tem, no Brasil, para quem não sabe, a melhor Carta Magna, a melhor Constituição do mundo. Que a nossa, por exemplo, defende também a liberdade de expressão, mas defende que você não pode, por exemplo, no seu direito de liberdade de expressão, cometer crimes. E aí é a injúria, né, o racismo, crime de ódio, crime contra a sexualidade, cercear a liberdade de alguém. Você não pode cometer crimes. E quando você defende o nazismo, um grupo que executava pessoas negras, judias e qualquer pessoa que ia de contra o pensamento, você defende justamente isso, né? Você vai de contra a nossa Constituição. Então, no Brasil é crime, isso não é liberdade de expressão, racismo não é liberdade de expressão, antissemitismo não é liberdade de expressão, é muito importante isso. Nessa linha do que o Monarca traz, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje a gente tem mais de 900 grupos radicais, inclusive alguns que surgiram junto com o Donald Trump, né? E grupos como os skinheads, e a gente tem que acompanhar, por exemplo, supremacistas negros, anti-muçulmanos, milícias antigovernamentais, e a gente tem que acompanhar algumas marchas, inclusive, eu acompanho bastante as marchas, são marchas de homens brancos de cabeça raspada, todos tatuados, dizendo, matem todos os negros. Eles estão fazendo uma manifestação pacífica, porque, de fato, eles não estão agredindo fisicamente, mas é uma violência psicológica uma pessoa saber que se tiver em outro contexto ela vai ser agredida por um grupo daquele, vai ser morta. Não são poucos os casos de violência da supremacia branca nos Estados Unidos. Absurdo. É possível nos Estados Unidos, por exemplo, você continuar tendo um grupo como o Ku Klux Klan, e eles continuam se reunindo, né? Grupos nazistas, e aqui no Brasil é crime. É importante a gente pontuar isso, é crime. Então, o que o Monark fez foi um crime. E a defesa dele, a desculpa dele, até abril do ano passado, até abril de 2022, ele continua dizendo que era um ato legítimo pedir um partido nazista no Brasil, né? Ele não saiu e abaixou a cabeça e foi pedir desculpas, não. Ele primeiro falou que ele estava bêbado, e depois ele falou que ele estava, né, que ele acreditava que era legítima
porque existe a lógica da liberdade de expressão e usou novamente a Constituição estadunidense, que tem essa brecha, como eu falei, para defender o seu pensamento. É um pensamento absurdo. Os Estados Unidos é modelo para pouquíssima coisa e para as questões raciais é menos ainda, né? Você entende? E agora o Ministério Público, diante disso, a condenação foi 4 milhões de reais, mas com uma questão que a gente estava comentando antes do programa aqui, a gente verificou, o Ministério Público tentou um termo de ajustamento de conduta, pedindo que o monarca se retratasse, fizesse uma série de ações e participasse de eventos, que é muito comum que aconteça isso com pessoas públicas, para acontecer a retratação diante do que ele poderia ter causado com esse discurso, né, de partido nazista, com essa defesa de partido nazista. E ele se negou, ele não quis participar dos eventos, ele não quis fazer essa exposição. Então, diante disso, a multa que foi solicitada pelo Ministério Público é de 4 milhões, cabe recursos, ele pode ainda, inclusive, dizer que não tem dinheiro, e quem sabe ele não faz uma vaquinha aí que está na moda, né, como estão fazendo aí para Mauro Cid. Não. Mas ele tem, mas ele certamente vai ter que coçar o bolso, porque o que ele fez foi crime. Mas ele já está coçando o bolso em outras ações, né, vamos lembrar disso, inclusive o nosso outro vídeo é justamente isso. Lá, vamos ver. Ele já tomou, então, fecha aí, financeiro aí, outra oportunidade. Nossa, dá uma olhada. Vamos com uma decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes, está em destaque na reportagem Folha de São Paulo. Moraes multou o monarca em R$300 mil, determinou inquérito por desobediência. Vamos ver aqui os detalhes na reportagem do José Marques. O ministro ordenou a expedição de um ofício para que o Banco Central bloqueie imediatamente o valor correspondente à multa em contas e aplicações financeiras do monarca. Ainda determinou que a plataforma... As plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple, Rumble, TikTok e Twitter, entre outras, bloqueiem em 2 horas perfis dele, que é podcaster, sob pena de multa diária de R$100 mil. O monarca é o apelido utilizado, o nome artístico do Bruno Ayub, né? Segundo aqui o Moraes, as empresas também vão ter que suspender o pagamento de quaisquer valores de monetização, publicidade, inscrição de apoiadores para ele, né? Moraes já havia bloqueado as contas de monarca 2 vezes, logo depois dos ataques do dia 8 de janeiro. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE detectou que, apesar do bloqueio, ainda havia contas ativas. Ele também concedeu entrevistas aí, por exemplo, ao blogueiro Alan dos Santos. Segundo Moraes, o monarca estaria burlando mais uma vez as regras de moderação da plataforma de distribuição de conteúdo pelo Spotify, para não somente divulgar o podcast, mas também ganhar lucros com o conteúdo através de monetização. Ele estava proibido e estava aí fazendo isso mesmo após a proibição e agora multado nesse valor aí de R$300 mil, Sakamoto. Bem, ele estava tentando dar uma debochada aí da justiça, igual, né, toda aquela corrente bolsonarista da época que acabou caindo com todo tipo de barbaridade que falava na internet, né? E isso só aconteceu também porque, no fim das contas, deu em tentativa de golpe mesmo, né? Então, vocês fazem parte disso aí, até porque vocês incitaram, mesmo sem, de alguma forma, ter... controle, né, sobre as consequências do que poderia acontecer, mas fizeram parte desse fomento, né, num fomento de uma trama golpista que acabou com o 8 de janeiro e diversas outras consequências indiretas que a gente sabe bem que podem ir para diversas esferas, né, Dai? Exatamente. Não foi uma brincadeira e você ir de contra os 3 poderes com vandalismo é um crime também. Inclusive, agora a gente já sabe que era um golpe, ou seja, outro crime também, né? Então, o monarca, ele sempre se envolve com algumas questões nessa linha. Ele é uma pessoa de extrema-direita, mas só para pontuar uma coisa que o promotor agora dessa questão do Partido Nazista, ele colocou no pedido de indenização algo que é muito interessante para a gente destacar. O promotor é o Reinaldo Mapelli Júnior, dos Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo, e ele colocou que quando o monarca expressa a defesa da criação de um partido nazista e da possibilidade de se declarar e agir como anti-judeu, ele também estaria, né, indo contra a criação indo a favor da criação de um partido nazista que representa, em síntese, a criação de um partido político feito para perseguir e exterminar pessoas, notadamente judeus, mas também pessoas com deficiência,
LGBTQIAP+, e outras minorias. É importante esse registro. E o promotor também coloca que existe um contexto de crescimento de uma célula neonazista no Brasil, e cita, inclusive, um estudo que eu não conhecia, que aponta a presença de mais de 10 mil nazistas no país, um aumento de 270% entre esse grupo criminoso de 2019 a 2021. E a gente, eu não sei você, mas recentemente a gente viu agora na Câmara do Rio Grande do Sul, inclusive a galera com a bandeirinha contra algumas vereadoras, né, de Porto Alegre, que são negras, e a galera com a bandeirinha ali, questionando alguns pensamentos e algumas questões. Então, assim, nazismo é crime, sim, gente, esse pensamento é crime, mas é por esse embasamento que o promotor solicitou essa indenização de 4 milhões, e a gente só espera agora que seja executado e que o monarca tenha que pagar, né? Porque é sempre bom ver essa galera se dando mal. Indenização ainda mais para ele agora que tá pagando tudo em dólar, tá todo perdido lá nos Estados Unidos, né? Encontrou que o capitalismo é de verdade e de repente achou, opa, pois é, não era tudo aquilo que eu pensava. Isso é o normal, né, Dai? Mas a gente volta com mais notícias sobre a situação do monarca e tudo mais, e toda essa galera querendo pagar de estadunidense e se dando mal. Tá aí, né? Tá no Plantão do Meteoro. Siga a Daiane Oliveira, também o Guarriro e toda a nossa ficha técnica. Seguimos para mais um corte. Dentro de instantes tem mais Plantão do Meteoro.